Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vivendo os Mitos com Joseph Campbell. E hoje a gente vai para o terceiro capítulo do nosso livro Deusas, os Mistérios do Divino Feminino. Aqui no capítulo 3, o título é O Influxo Indo-Europeu. Antes de falar os detalhes aqui, eu queria dar uma ideia geral para vocês do que ele vai desenvolver nesse capítulo, certo? Qual é a ideia geral dele e alguns dos argumentos que ele já utiliza para facilitar aqui o nosso estudo, certo? Nos capítulos anteriores, ele comentou com a gente sobre a associação da deusa com a cultura agrícola, né? Com o plantio da terra, com essa ideia de que a mulher que tem as mesmas características da terra possui uma magia, e desenvolveu esse tema aí com a gente. Esse tema aí, ele é a cultura que vai estar no que ele chama da Europa Antiga, né? Ele utiliza esse termo também, Europa Antiga. O que é essa Europa Antiga? É mais ou menos a região que a gente vai falar ali dos Balcãs, né, que é em cima, a parte de cima ali da Grécia, da Turquia, né, aquela parte de cima seria os Balcãs, e aquela parte que a gente vai ter ali do meião da Europa, desculpem o termo, né, mas ali é aquele meio, aquele centro da Europa ali, até a França, é mais ou menos aquela região onde você vai ter o que ele chama dessa Europa Antiga. E nessas culturas é onde a gente tinha bem forte a agricultura e o culto à deusa, como uma associação que ele faz, né, do tipo de sobrevivência e do culto feminino. Chega um determinado momento em que esse lugar agora vai sofrer invasões. E essas invasões vão mudar a forma de culto. Vão mudar a forma de ver a divindade e a deusa vai perder espaço. Porque essas culturas que vão invadir essa Europa Antiga, onde existia o culto da deusa, elas são de cunho masculino. E aí essa cultura que chega vai se mesclando e vai mudando a forma da religião, do mito. E quando a gente vai estudando, a gente vai podendo acompanhar isso. Ok? Qual é a argumentação que ele faz? Ele diz que não existiu uma sobreposição total, não é que essas culturas que invadiram essa região mataram a deusa. A ideia do Campbell é que a deusa perdeu espaço, foi transmutada, passou a ser vista, né, de outra forma dentro desse culto masculino e depois ela volta a ganhar força. Ela retorna de uma forma diferente. Então, o que a gente tem que imaginar? Tinha lá o culto da deusa, vêm as invasões, fazem uma miscigenação, mudam os cultos, e uns 500 anos depois a gente percebe o culto da deusa voltando mais forte. E ele argumenta que o culto não acabou, ele não foi morto de vez, ele foi sendo absorvido e modificado, mas não foi suprimido, né? Ele continuava por lá. Essa aqui vai ser a argumentação dele. Por que ele fala isso? Porque outros acham que não foi bem assim, né? Alguns estudiosos acreditam que o culto à deusa foi totalmente eliminado e depois seria uma outra história, né? Não uma continuação. Campbell coloca como uma continuação desses cultos iniciais. Outros estudiosos dizem que não, que morreu e depois montou alguma coisa totalmente diferente, tá bom? Essa é a ideia geral desse capítulo. Você tendo essa ideia na cabeça, vai ficar mais fácil para a gente seguir juntos aqui, vendo agora alguns detalhes que ele coloca dessas invasões e desses mitos que vão ser reconstruídos, ok? Então, quem são esses invasores, né? É o primeiro ponto. Quem são esses invasores que vão pegar essas culturas agrícolas tranquilas ali na delas, né? Vivendo sua vida lá, e eles vão chegar para mudar tudo. Vão ser duas invasões. Do norte, né, vindo pelo norte ali, são os indo-europeus, e pelo outro lado os semitas, ok? Então, a gente está falando aí de uns 3.000, né?
antes de Cristo, um pouco menos, que são as invasões que vão dar origem, inclusive, às línguas que a gente tem nessa região. As línguas semíticas são até poucas, comparadas às línguas indo-europeias. Por quê? Quando a gente fala de indo-europeu, a gente não está falando de um povo tão bem definido quanto a gente gostaria. Na verdade, é um povo com diversas culturas, traços físicos diferentes, mas que são ligados por uma língua, né? Uma linguística, uma união da língua, que vai fazer com que esses povos tenham algumas características comuns. E o que o Campbell fala? Que à medida que esses povos indo-europeus vão entrando e vão conquistando, eles vão trazendo a língua, que vai se misturando e dando origem a diversas línguas que a gente tem hoje, e vão também juntando a mitologia. Então, a mitologia dos indo-europeus, elas vão, segundo ele, gerando vão alinhavando, digamos assim, né? As mitologias por onde eles passam. Por isso que você pode depois pegar um deus hindu e comparar com um deus grego, que ele vai fazer isso já, né? Por que você pode fazer isso? Porque você tem uma mitologia que foi sendo disseminada e, de certa forma, foi gerando uma unificação de temas, de abordagens diferentes, porque foram se adaptando a cada região, mas que também tem um centro, né? Tem um núcleo ali comum que a gente pode perceber e fazer um estudo muito comparado muito forte entre essas tradições. Então, quem que a gente vai ter ali na língua dos indo-europeus? Basicamente todo mundo. O latim, né, que vai dar origem às línguas latinas, né, o italiano, né, as nossas línguas, o grego, o alemão, o celta, né, que você vai ter ali pela região da Escócia, o russo, o persa. Olha, é muita língua que tem origem, né, indo-europeia. E os semitas já são menos, mas e são línguas que o mundo ocidental também vai ter, no caso aqui, menos contato, né? O hebraico, o aramaico, o árabe, enfim, né? Os contatos aí são diversificados. Por quê? Porque isso também são as línguas, né? Além do grego, as línguas que você tem na Bíblia. Então, ela difunde muito por aí, mas é um número menor de diversificações, né, de línguas que você tem semitas do que indo-europeias, ok? Então então o pessoal tá lá paradinho, né, fazendo culto à deusa, e vão chegando então os invasores. E o que esses invasores vão fazer? Eles vão transformar essa região, então, pacífica e agrícola em fortalezas guerreiras, né? Onde você vai ter esse início das invasões, então você vai proteger as cidades, você vai começar a trazer uma ideia de guerra, uma ideia mais bélica, e vai trazendo a ideia do masculino, junto com essa mentalidade. Os indo-europeus, eles são muito conhecidos por terem domesticado, conseguido fazer o uso do cavalo. E junto com o uso do cavalo, você vai ter os carros de guerra, né? Você vai ter esse transporte, onde o cavalo é extremamente essencial e estratégico, ok? E aí, além disso, eles vão utilizar o tipo de bronze, né, que eles encontram para fazer as armas, para fazer as setas, né, para fazer todo o aparato ali que vai tornar esse povo um povo altamente guerreiro. E com esse tipo de conhecimento é muito difícil você barrar. Então, são duas culturas que se chocam, onde essa que entra, que chega,
que é mais bélica, ela vai se estabelecendo, ela vai realmente tomando espaço. E imagina, você trabalha ali com a terra e tudo, de repente chega um pessoal com flecha, com cavalo, com carro de guerra passando por cima, né? Então a gente pode imaginar um pouco a cena. Então esse pessoal que vai chegando vai trazendo o culto ao masculino, porque eram deuses guerreiros, né? E a arte da guerra, na época, é uma arte masculina e que ela exalta os atributos masculinos. Então não é mais o atributo da terra e do alimento, mas o atributo da força, da virilidade. Agora vejam só, a gente não pode imaginar isso, gente, aqui um adendo, né? A gente não pode imaginar isso como um absurdo, né? Assim, ai meu Deus, acabaram com o culto da deusa e tal. Não, não é isso. A gente tem que imaginar a história como um fluxo, né? É uma coisa que ela é fluida. Ela vai caminhando, ela vai se misturando, essas ondas, né, de cultura, de vida, elas vão passando e elas vão alterando, né? Por quê? Um exemplo de por que eu não posso falar que isso daqui foi um problema, um erro ou alguma coisa terrível que aconteceu, porque foi justamente dessa miscigenação, depois dessas invasões, que você vai ter a época áurea da Grécia, certo? A Grécia que a gente fala tanto, uma mitologia que a gente fala tanto, com tantos deuses, tantas deusas, ela vem justamente dessa junção. Ela é posterior a isso. Então a gente tem muita coisa boa, muita coisa bacana que surge justamente dessas uniões e adaptações que a história vai fazendo. E os fluxos migratórios, eles são constantes. A gente vê a história sendo construída através desses fluxos e dessas invasões. Hoje em dia a gente tem os fluxos migratórios também, né? A gente tem vivido muito essa realidade, né, de pessoas que estão fugindo de determinadas regiões, entrando ali na Europa também, em vários outros lugares, e estão mudando a cultura, a forma de vida, estão mudando. Por quê? Porque é uma cultura nova que chega e ela tem que ser absorvida de alguma forma. E o resultado disso depende muito da inteligência, da flexibilidade daquele povo que está recebendo, que está sendo invadido e de quem está invadindo também, né? Então, os resultados são os mais diversos possíveis. Então, quando a gente fala que o masculino entra, a gente não pode imaginar uma guerra nesse sentido, que foi ruim ou que foi bom. É o que aconteceu como fluxo e muitos resultados foram altamente positivos, que são, a maioria deles, a realidade que a gente conhece hoje, ok? Então ele diz que a mudança dessa cultura agrária para uma cultura de fortalezas guerreiras, né, de cidades moradas e tudo, foi muito rápida. Então a gente tem essa sensação de ruptura. Obviamente que nada é tão rápido quanto a nossa sociedade hoje, né? Mas a mudança foi muito brusca. Justamente porque quando os guerreiros chegam, eles se estabelecem muito rápido, né, para poder se defender e tudo. E aí eles vão trazendo outras culturas que você não tinha. E ele dá como exemplo os túmulos ou os funerais sati, S-A-T-I. Eram costumes antigos onde a esposa ou toda a família, às vezes, era enterrada junto com o guerreiro, junto com o pai de família, para que eles ficassem juntos numa outra vida, né? Então, a ideia simbólica desse tipo de funeral é que marido e mulher são duas faces do mesmo ser. Eles são a dualidade, eles se complementam. E por isso eles são enterrados juntos, né? A gente vai ter ali nos vikings, que era os barcos, né, que eram soltos com o corpo dos guerreiros e a mulher ao lado, né, que aí depois era tudo incendiado. Então você tem várias culturas onde você tem esse costume. Nas Mil e Uma Noites a gente encontra histórias também falando desse funeral sati, onde quando o esposo ou a esposa falece, o marido ou a mulher é enterrado junto com ele.
E isso é uma mentalidade que antes da gente julgar, a gente tem que tentar se transportar, né? O maior problema que a gente tem quando a gente vê algo tão diferente da nossa cultura é entender por que eles faziam assim, antes de tirar algum julgamento. Para entender um pouco isso, o Campbell alerta a gente que é preciso pensar numa cultura onde o valor da experiência individual é muito pequeno. É muito pouco. Hoje em dia, a experiência individual é tudo. A nossa cultura é individualista. A nossa cultura coloca a experiência individual num patamar onde ela é intocável. Então, as minhas experiências, os meus direitos, as minhas posses, isso tudo que é meu é muito mais importante do que o coletivo, por exemplo. Então, se o coletivo me ameaça, eu reajo de forma individual para me defender. E o valor da minha vida, ela tem um valor acima de qualquer coisa. Então, hoje em dia, um funeral sati não faz sentido nenhum. Por quê? Porque o valor da vida individual, ele é maior, ele é extremo, né? Ele é inquestionável. Mas nessas culturas, o valor era do coletivo, era do grupo. Então, você se sacrificar pelo grupo é considerado algo extremamente honroso e desejável. A questão do meu prazer individual, da minha dor individual, ela tem pouco valor. Então, o fato de alguém se sacrificar pelo todo ou por outra pessoa é visto de forma muito diferente. E por quê, gente? Porque dentro da mentalidade guerreira, a ideia é que você, e aí Esparta tinha muito essa ideia, né? É que você precisa lutar pelo outro, né? Você não está lutando só por si. Imagina você vai para a guerra e quer só se defender, não pensa em defender o grupo, né? Aquela unidade toda que está junto com você, todo aquele corpo. Então, a ideia de corpo ela é muito importante nessa sociedade. Daí que lá você vê nessa e em outras, né, que a gente percebe também guerreiras, a maioria delas, você tem esses funerais onde a personalidade é totalmente sacrificada em função de uma ideia, né? E as pessoas hoje têm muita dificuldade de fazer esse transporte, né? De se transportar para esse passado e tentar compreender por que eles viviam dessa forma. Sempre que aí uma dica, né? Eu uso para mim, talvez pode ajudar vocês. Toda vez que você imagina algo do passado como um absurdo, você olha para o presente e procura um absurdo, porque a nossa sociedade é repleta de absurdos também. Então eu imagino assim, bem, hoje em dia tem esse absurdo aqui, naquela época tinha esse absurdo acolá. Então vamos ver por que aquele lá existia. E às vezes isso pode me ajudar a entender por que o absurdo de hoje também existe, ok? Então toda a cultura, a sociedade, por ser diferente, visões diferentes, valores diferentes, tem coisas que nos parecem absurdas, certo? Eu digo nos parecem porque fazer esse tipo de julgamento é muito arriscado, ok? Mas só para a gente tentar baixar a guarda um pouquinho e tentar se colocar no lugar para tentar entender esse tipo de experiência, tá bom? Uma outra característica que o Campbell coloca dessa entrada do masculino é a ideia de que você tem os deuses solares como masculinos e os planetas e a Lua como feminino. Olha só que interessante, né? Você tem em alguns lugares é o contrário. Então, o Deus Sol, ele domina, né? Porque o Sol é o centro do sistema. E ali em volta você tem o feminino gravitando em torno dele. É uma visão interessante que mostra essa ideia do culto masculino, né? Aí depois ele vai falar de Micenas. Já do meio, né, para frente do capítulo, ele vai falar de Micenas, porque eles se tornaram uma cultura indo-europeia, né, e extremamente dominante ali naquela região do Mar Egeu. E ele traz uma
uma interpretação que eu achei tão bonita, achei tão interessante, de um carro de guerra. Ele mostra uma imagem de um carro de guerra que está talhada em pedra e que foi encontrada, acredita-se que foi feita aí mais ou menos em 1500 a.C., em Micenas. Micenas, que é a cultura aqui, né? Ela é ali dentro da Grécia, né? Hoje em dia é uma cidade, nome de uma cidade, mas também nome de uma cultura que se desenvolveu ali em volta e que ela tem várias características. Aí ele comenta que nessa gravura, nessa pedra talhada, aonde tem esse carro de guerra, lembra que é característica indo-europeia, né? Os carros de guerra. Ele faz um comentário, gente, eu acho isso o máximo, sobre a roda do carro de guerra, que é uma mandala. Então ele fala, não é uma roda comum. O carro de guerra está sendo representado como uma mandala na roda. E aí ele faz uma comparação da roda com o eixo do mundo. Porque, veja, não é uma roda comum, é uma roda estilizada e simbólica. Eu vou pedir licença para vocês para ler uma parte do livro, que ele fala assim, ó. Observe que nesse carro de 2 rodas aparece a forma da mandala na roda e eixo. Esse eixo ganha importância como centro em torno do qual a roda gira. Seu movimento e descanso são simultâneos, e o eixo se torna símbolo daquele ponto em torno do qual todo o movimento acontece. O ponto imóvel no centro da psique, o ponto silencioso. Esse é o ponto que precisamos encontrar se estivermos realizando uma performance. Nesse ponto, não se está totalmente em movimento. Há um equilíbrio entre quietude no centro e movimento em volta. A roda do carro passa a simbolizar esse ponto espiritual. E o cavalo representa a violenta energia dinâmica do corpo e do condutor da mente que controla. Ai, gente, achei tão bonito. Achei bonito porque, assim, é uma coisa simples, né? É o eixo de uma roda. Só que isso, veja, toda roda, na verdade, pode ser símbolo desse centro. E ela tem várias características. Essa coisa dela estar parada em movimento ao mesmo tempo, ela é muito simbólica, porque dentro da nossa vida, a gente precisa sim também, a gente precisa estar em movimento constante, mas para que a gente possa estar em movimento constante, a gente precisa de um centro harmonizador. Campbell não coloca aqui, mas o exemplo que eu gosto muito de dar é da nossa casa, né? Nosso lar. Nosso lar é o centro, né? A gente sai dele, vai para a rua, não muito agora, né? Em épocas de quarentena, mas a gente vai para a rua, faz as coisas, trabalha, e aí volta para o centro, né? A gente se movimenta e a gente retorna. E esse centro nos dá firmeza, segurança, nos dá estabilidade. Por quê? Porque por mais que eu vá para o externo, eu sei que eu tenho um centro para onde voltar. E isso estabiliza a minha psique, né? Esse é o centro da roda, esse é o eixo, né? Então ele fala, a roda do carro passa a simbolizar esse ponto espiritual. Por quê? A nossa noção de equilíbrio vem do metafísico, não do físico, porque no físico tudo se movimenta, tudo muda, tudo acaba, mas no espiritual não. No espiritual é centro, é estabilidade, tudo tem continuidade, ok? Então, veja como um símbolo simples, né, pode ser tão profundo. Então ele põe, nesse ponto do centro, né, imóvel, é onde a gente deve estar quando for fazer uma performance, quando for para a vida, quando for fazer alguma coisa importante, né? A gente tem que fazer a partir do centro. E aí o eixo e a roda são esse espiritual, esse centro, e o movimento ao redor do espírito. E o cavalo são as forças violentas, né? A energia dinâmica. Isso a gente vai ver depois lá no mito do Rei Arthur e nos mitos medievais em geral, onde o cavaleiro é a inteligência e o cavalo é a força a ser domada, né? A ser domesticada, a ser conduzida. E aí é muito bacana a gente imaginar todo esse simbolismo
vindo dentro de um carro de guerra, né? Então nunca mais vejam um carro de guerra da mesma forma. E um outro ponto que ele coloca aqui é justamente a Porta dos Leões. A Porta dos Leões, ela, se você botar aí Porta dos Leões em Micena, você vai achar a figura. E ele alerta uma coisa bem interessante, que essa imagem, ela é uma coluna no meio, né? É uma porta mesmo, Porta dos Leões, é uma porta embaixo e em cima tem a figura de 2 leões, que eles estão com uma coluna no meio, é como se eles estivessem guardando, cuidando dessa coluna. E aí o que Campbell fala? Que essa coluna é a deusa estilizada. Vocês lembram que a gente falou da deusa com o pescoço bem compridão, como sendo o centro do mundo, né? Como sendo esse eixo? Aqui ela é a coluna. Então é a mesma ideia do axis mundi, do eixo do mundo. E ela tem os seus 2 leões. Lembra que a gente viu lá que a grande mãe, ela tinha os seus animais também? Ele até comenta que talvez sejam grifos, né? Não leões em si, seres mais míticos, que estão juntos guardando os segredos da grande mãe, só que agora é uma grande mãe estilizada em forma de coluna, mas com o mesmo símbolo que você tinha na região antes da invasão indo-europeia. E ele fala que isso é uma das características de retorno da deusa, né? Depois disso ela vai retornando aos poucos, já com essa cultura misturada, já com esse mix feito entre o que existia e os invasores, ok? E esses novos mitos masculinos, certo? Então eu achei bem interessante essa interpretação da Porta dos Leões, né? Porque vai mostrando que a deusa se adapta e consegue continuar sendo cultuada em lugares muito importantes. Um outro exemplo que ele dá de adaptação da cultura, do culto da grande mãe, né, para o culto masculino, é daquela deusa dupla. Não sei se vocês lembram, mas nos outros capítulos a gente falou dessa deusa dupla, essa deusa gêmea, que ela segura de um lado uma criança e do outro lado um adulto. E aí a grande mãe é essa energia que traz da semente para o fruto, que traz a criança para o mundo adulto, né? Porque ela é o centro ali. Aí você encontra essa deusa dupla de novo, com uma representação muito similar, só que agora você tem um elemento masculino só, que é uma espécie de uma criança ou um anão, né? Depende de como você perceba aí a obra, que é o elemento masculino que transita entre os 2 lados da deusa, né? Então você continua com a deusa dupla, só que agora o elemento masculino é um só. E ele vai de um lado para o outro, como se a alma humana fosse da vida para a morte, fosse da semente para o fruto. É como se a energia se movimentasse agora dentro do mistério da grande mãe. Então é um pouquinho diferente a forma de interpretação, mas o princípio feminino está ali. No livro ele coloca assim, ó: é a antiga deusa dupla, mãe da vida e mãe da morte. O princípio feminino aparece nesses 2 aspectos, enquanto o masculino representa o poder ativo, que vai de uma para a outra, da noite para o dia, da escuridão para o amanhecer. Essa é uma força que reside nas mulheres e também nos homens, assim como o poder da natureza representado por essas 2 figuras femininas está nos homens. É uma questão de ênfase. E é claro que é ênfase, porque independente do culto que você está vendo, está analisando, está participando, o que ele representa é a mesma coisa, só que um pode dar ênfase para o masculino, outro para o feminino, certo? Agora, o que está sendo representado é a mesma coisa. E por fim, para fechar o nosso capítulo 3, ele vai comparar Poseidon com Shiva. E ele vai mostrar alguns pontos de coincidência, inclusive em relação ao animal, que é o touro. Então ele coloca que esses 2 deuses vão representando
o masculino, né? Um na Grécia e um na Índia. E os dois são representação dessas forças masculinas, de energia masculina, no caso, né? E ele ainda fala que Poseidon, ele não é exatamente as águas salgadas do mar, mas as águas doces que brotam no fundo da terra e fertilizam o solo. Então, é a água que fertiliza o solo, assim como o sêmen fertiliza a mulher, né? A ideia aqui. E Shiva vai ter isso porque ele é representado pelo Lingam. O Lingam é a representação dessa energia reprodutiva masculina também. Então ele começa a mostrar, olha, tá vendo como a gente tem esses indo-europeus agora, que foram fazendo essas invasões. Agora você tem a presença das mitologias deles presentes em toda essa área da Europa. E agora você pode costurar, perceber, comparar essas várias tradições com pontos em comum, com símbolos em comum. Então fortalece, né? Reforça, um reforça o outro. E não necessariamente um vai contra o outro, como muitas pessoas costumam interpretar. E como essas invasões indo-europeias, elas foram ali para a Europa Central e elas continuaram indo, digamos assim, eles não pararam, né? Eles foram descendo ali para a Ásia Menor, né? Foram descendo. Então você tem que imaginar, ele passa pela Europa e aí ele vai descendo, chega na Índia e vai-se embora. Então você tem toda essa região agora com uma mitologia de base que você pode identificar símbolos comuns, interpretá-los, compará-los, e em todos eles você continua vendo a presença da deusa, segundo Campbell, né? Que a teoria dele é de continuidade. Então ele continua vendo a presença da deusa como na Porta dos Leões, só que de maneira diferente. Agora você vê a deusa como parceira, né? Porque na Índia a maioria dos deuses sempre tem uma consorte que representa o papel feminino. Então você continua vendo ela ali presente, ela não morre e depois, mais para frente, ela vai então fazer o seu retorno. Bem, basicamente eram essas as ideias principais aqui que eu queria destacar para vocês desse capítulo 3. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, que estejam gostando do podcast. E já já a gente volta para falar do capítulo 4. Um abraço.